Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? Okazaki na área, e hoje estou aqui para adaptar essa thread de uma entrevista raríssima com Akira Toriyama, que eu meio que traduzi, né, mas com muito mais ajuda de outra pessoa, no final do ano passado, e como é um conteúdo bem pouco conhecido e também importante, eu decidi fazer essa adaptação em vídeo. Então eu vou ler bastante coisa aqui pra vocês, né? Mas vou tentar também resumir as coisas mais importantes para não ficar tão longo e tão chato. Então bora lá, raríssima entrevista com Akira Toriyama, finalmente trazendo para vocês a tradução dessa quase perdida entrevista da revista Doujinshi Mina Ai no Sene 3, que seria algo tipo, é tudo culpa do nosso amor, né? Que é baseado numa letra de uma canção, né? Por ser uma publicação de fãs, né, doujinshi, que é tipo os fanzines lá no Japão, tivemos várias coisas interessantes nessa entrevista, né, nessa conversa. Aí aqui eu deixo, né, se você não tem preguiça de ler e quiser conferir na íntegra toda a entrevista, ela já está disponível no site Kami-sama Explorer, e todo o trabalho de encontrar essa raridade e traduzi-la é crédito da @Tavares, né, que é a Mari lá, grande amiga, grande apoiadora, que teve todo o trabalhão de fato de traduzir essa entrevista, mas eu passei para ela essa ideia, ela foi lá, caçou o negócio, conseguiu encontrar, a gente foi discutindo sobre a entrevista, eu dei uma ajudinha aqui e ali e tudo mais, mas o grosso da tradução foi ela quem fez, então a maior parte do crédito é a ela, né? E é isso que é importante saber. Mas aqui, ó, quando vai para o artigo no site, que eu vou dar uma lidinha também em umas coisas do site, depois eu volto lá para a thread onde eu resumi os pontos mais importantes, a gente tem aqui, né, que foi lançado em maio de 1991, né, tem todas as informações, né, tudo culpa do nosso amor, né, volume 3, o grupo que lançou o Salada Mix Alpha, os responsáveis, duas mulheres, Junzi Sada e Raimaru Rainichi. A gráfica foi a Impressões Saibi, né, o lançamento, maio de 1991 de novo. As scans por Media Monster, né, que foi o pessoal que adquiriu lá no Japão e esse negócio raríssimo e escaneou. Aí a Mari encontrou e fez a tradução, né, Mariana Tavares, @Tavares4, e eu fiz, eu, Okazaki, fiz tipo uma adaptação, né, fiz toda a montagem ali no site, coloquei, né, tudo bonitinho, com cores, até alterei uma outra coisinha no texto ali, mais de leve, mas, de novo, o grosso da tradução é créditos da Mari, né. Agora a gente tem algumas observações e um contexto aqui antes de irmos lá pra thread, bora lá. Aqui, ó. Uma nota do grupo no final do volume é datada de 16 de maio de 1991, o capítulo 324 de Dragon Ball, Uma Batalha Silenciosa, foi lançado oficialmente em 14 de maio, e o capítulo 325, Son Goku Desiste, né, que finalzinho da saga Frieza, foi lançado em 21 de maio, só para contextualizar exatamente quando isso saiu. Aí fala também sobre o anime de Dragon Ball, né, que o episódio era 91, Dragon Ball Z Momento Decisivo, um Kamehameha encarnado em chamas com o poder do Kaioken multiplicado por 20. Que era exibido anteriormente, e aí o episódio 92, né, que seria exibido depois, uma Genkidama gigante, essa é a nossa última cartada, então tudo bem contextualizado, mas aqui a gente tem mais um pouquinho, né. Minai no Seine, que é comumente abreviado para Minai, foi uma série de doujinshis do grupo Mixu Sarada E, liderado por Junzi Sada e Raimaru Rainichi, que também chegou a fazer doujinshis de Slayers no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Aí se vocês perguntar, tá, mas o que é Slayers, né, muita gente talvez não conheça. É este anime que foi extremamente popular, fez muito sucesso nos anos 90, passou aqui no Brasil, né, muita gente conhece, quem cresceu nos anos 90 ali, anos 80 e tudo mais, né, talvez até começo dos anos 2000, a galera tá ligada, não lembro se chegou a ganhar muitos remakes e tudo mais, tá meio perdido ali no tempo, mas ainda assim tem uma grande base de fãs, e elas começaram trabalhando com doujinshis assim, muita gente começou, né, lá no Japão, com Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball e tudo mais, então animes que fizeram muito sucesso na época, Sailor Moon, Captor Sakura e tudo mais, mas aqui especificamente Slayers, né, sem a participação da Sada ali, ele deixa claro. A série teve 3 volumes, sendo cada um uma antologia com quadrinhos e ilustrações de diversos artistas doujin diferentes, né, falando do Mina Ai no Sene. Entre eles, no segundo volume, destaca-se Junya Furusawa, acreditado como Furujun, que era uma figura notável nos círculos doujinshi de Dragon Ball Z na época, e mais tarde tornou-se um animador e artista promocional oficial da franquia. Para quem não sabe também, né, Junya Furusawa de fato foi um excelente artista promocional. Se você procurar simplesmente o nome dele, Dragon Ball, no Google, você vai achar várias imagens interessantes, várias imagens promocionais muito bonitas. Ele fazia muitas delas com um tom ali mais slice of life, os personagens interagindo de forma divertida, como essa imagem. De vez em quando tinha umas mais sérias ali, mais na pegada Dragon Ball Z de batalha, mas ele se destacava mais por esse estilo mais fofo e mais engraçado, mais cotidiano assim como ele também fazia algumas imagens estilo doujinshi,
né, de momentos de interações mais românticas de Goku e Tite, Bulma e Vegeta e tudo mais, principalmente Goku e Tite, né, mas talvez, eu não sei se dá pra dizer que é oficial, né, porque a gente não tinha nada muito romântico do Dragon Ball por parte do Toriyama, mas se você quiser ver, tipo, um cara que fazia doujinshi, mas ao mesmo tempo ele fez coisas oficiais, e aí ele tinha um traço bem parecido com o do Toriyama na época, e aí você que tá ligado mais assim, fanzine, pô, acharia interessante ver algo o mais perto de ser algo oficial, de uma relação um pouco mais romântica do Goku com a Tite, você encontra nos trabalhos do Juna Furusawa, tem algumas cenas dele se beijando e tudo mais, então fica aí a recomendação pra quem não tá ligado, né? Agora voltando para mais contextos. No entanto, o que realmente chama atenção para esse doujinshi, em meio a tantos outros, a ponto de ser citado na Wikipédia nipônica, é a presença, no volume 3, de uma entrevista exclusiva com Akira Toriyama. De fato, o principal motivo para a criação desse terceiro volume foi, inicialmente, unicamente, a publicação desta entrevista. Como explicado no próprio doujinshi, a ideia de entrevistar o Toriyama surgiu da Sada, né, uma delas lá, durante as etapas finais da produção do segundo volume em meados de 1990. Apesar de parecer impossível que alguém tão importante e ocupado como Toriyama desse atenção a simples artistas de doujinshi, né, fanzines, no dia 17 de julho de 1990, a Sada entrou em contato com o ex-assistente de Toriyama, Hisashi Tanaka, mais conhecido como Hizuashi, e conseguiu agendar um encontro na casa do Toriyama Sensei. E o Hisashi havia trabalhado com Toriyama da primeira metade de Dr. Slump até 1983, né, o penúltimo ano de publicação da obra. E na época dessa entrevista, ele havia começado a serializar o mangá Mabo-chan Day by Day na Super Jump. No entanto, o próprio Hisashi explica que, devido às agendas lotadas, o encontro só poderia ocorrer no mínimo a partir de 15 de agosto de 1990. Né? Ainda assim, justamente por causa dos compromissos de Toriyama Sensei, a entrevista acabou sendo realizada apenas em 12 de setembro, um atraso que o próprio Toriyama pede desculpas no início da entrevista. Esse encontro, que duraria apenas 20 minutos, acabou virando uma conversa aconchegante de 1h30. Na entrevista publicada no Doujinshi como a primeira parte do projeto Super Especial de Verdade, Toriyama fala um pouco sobre si mesmo, seu processo criativo na elaboração de personagens, histórias e designs, além de expressar o seu certo desconforto com os temas promovidos pelo slogan da Shonen Jump, né? Amizade, esforço, vitória. O que torna essa entrevista particularmente notável e motivo de sua menção na Wikipédia são os comentários de Toriyama sobre as idades dos personagens, especificamente a de Vegeta. Ele revela que desenhava Vegeta imaginando ele como sendo significativamente mais jovem que o Goku, mas esqueceu de compartilhar esse detalhe com a equipe do anime durante a produção do especial do Bardock, que seria lançado no mês seguinte, a entrevista. Inicialmente isso incomodou, mas acabou deixando pra lá e tudo mais, né? Então tem bastante contexto aqui, tem participações dos dubladores, né, das vozes originais e tudo mais, mas é basicamente isso, né, pra entender o que aconteceu. Aqui também tem esse mangazinho, né, que de novo a tradução é por parte da Mari, mas eu tive o trabalhão de editar tudo isso, né, escolher as fontes e tudo mais, né, e você consegue, se você quiser lá, procura o link do artigo no site do Kami-sama, e aí você consegue ver tudo bonitinho, tudo arquivadinho, né? Mas se você quiser também pode pausar esse vídeo aqui, dar um zoom, né? Não sei, e consegue ler, né? Que tem todo um contexto, né? Da Sada dando a ideia de entrevistar o Toriyama, aí outra fala que, acho que é impossível, mas não custa tentar, e não sei o que, né? Tem essa parte aqui, e essa outra parte, né? Bem legalzinho, bem divertidinho, né? Bem legal. E é basicamente isso, né? Aí depois a gente vai lá pro então o projeto Super Especial de Verdade, parte 1, né? Que tem aqui também essa foto do Toriyama, que tem um contexto engraçado no final, né? Que elas falam que ficou parecendo uma foto de carteira de motorista, né? Que a Sada devia ter aproveitado pra pedir pro Toriyama pra ela tirar uma foto com o Toriyama, com a esposa dele e tudo mais, né? Pra ser uma foto mais divertida, mais interessante, mas não. Ela, talvez pelo nervosismo, tirou só uma foto ali do Toriyama e ele meio sério ali, né? Pra foto ficou parecendo um negócio de RG, de carteira de motorista e tudo mais, né? Então é um negócio bem divertido. Tem mais aqui os agradecimentos ao pessoal e tudo mais. E aí rola toda a entrevista, só que em vez de ler tudo isso, né? Que poderia ficar bem cansativo, um vídeo bem longo, né? Que podem ver, ó, passando toda a entrevista, é bem longa, né? Tem intercalações com mais ilustrações da própria Sada e tudo mais, né? Então, em vez disso, eu preferi aproveitar todo o conteúdo que eu joguei lá na thread, aqui no finalzinho, né? Tem o contexto lá, olha só, a foto do Toriyama Sensei ficou pronta, ela fala, essa é a foto pro título da entrevista, porque não pediu pra tirar uma foto junto com eles, isso aí é pra carteira de motorista ou o que, né? Ficou parecendo pra carteira de motorista. Tem também um shikshi, né, que é
esses autógrafos, esses desenhos autografados que o Toriyama fazia. Tem também o autógrafo da Masako Nozawa, a voz original do Goku e tudo mais. Então tá tudo bem documentadinho lá, mas bora dar uma olhada nas informações mais interessantes aqui, né? Aqui, ó. Agora, adentrando nas melhores curiosidades do artigo, já temos algo bombástico aqui, onde Toriyama revelou que em sua mente ele havia pensado que Vegeta seria mais jovem que Goku para os produtores da Toei, né? Quer dizer, mais jovem que o Goku, mas os produtores da Toei estabeleceram o contrário no especial do Bardock de 1990. Agora a gente vai ler aqui, ó. A Sada fala, sério? Então, falando agora sobre algo mais fundamental em relação aos personagens, como você estabelece a idade deles? Aí o Toriyama fala, estabelecer uma idade aos personagens? Eu realmente não penso muito nisso. Aí a Sada fala, tipo, quando você está desenhando, que tipo de sensação de idade você imagina pra eles, mais ou menos? Aí o Toriyama fala, ah, bem, por exemplo, no anime é diferente, mas no meu caso, eu sempre desenho o Vegeta imaginando que ele seja bem mais jovem que o Goku. Só que no especial do anime que vai sair logo logo, né, que era o do Bardock, parece que quando o Goku era bebê, o Vegeta já era uma criança, né? Aí ele ri e fala, eu até cheguei a pensar, droga, eu esqueci de mencionar isso pra eles, né, pra galera da Toei, mas, deixa pra lá, né? E aí isso acabou sendo mantido até depois, né? Aí tem toda a notinha e tudo mais, e eu complemento aqui, ó. O curioso é que, apesar disso, ir contra a idealização do autor original, ele não pareceu se importar a ponto de tentar corrigir tal coisa no mangá, e nem mesmo no lançamento do filme Dragon Ball Super Broly, né, muitos e muitos anos depois, com o Vegeta sempre sendo mais velho. Ou seja, aqui ele teve essa oportunidade, já que ele estaria reescrevendo ali até o passado do Goku, adicionando mais informações e tudo mais, ele poderia ter reescrito pra, tá, agora então eu vou estabelecer o que eu sempre imaginei, que é o Vegeta sendo mais jovem. Mas não, acabou se mantendo a questão da idade. Não dá pra saber se é porque o Toriyama havia esquecido isso, né, ou se, sei lá, ele gostou da ideia até dele ser mais velho depois e manteve assim, né. É uma curiosidade bem legal e é bem da hora, né, descobrir que o Toriyama havia planejado o Vegeta para ser mais jovem, o que talvez mude a nossa perspectiva um pouco, né, de o Vegeta ele ser aquele cara que ele é arrogante, porque ele nasceu numa família melhor e ele ainda é mais jovem e não trata o Goku, que é mais velho, com respeito, né, ele desdenha do Goku e tudo mais. Então eu acho que agrega, enriquece até a arrogância dele, que é mais jovem, é baixinho ali, vem de uma alta casta e se acha o fodão de tudo, né? Sendo que o Goku ali, ele acaba superando ele em tudo, né? É mais alto, acaba se tornando mais forte depois, né? Veio de classe baixa, mas superou com muito esforço e tudo mais. É interessante de saber disso. Agora, outra curiosidade relacionada ao Vegeta é que nessa época, 1990, estando ainda na saga Frieza, o autor disse que não pensava em fazer com ele o que havia feito com o Piccolo. Então não era pro Vegeta deixar de ser o vilão, além de reforçar que sempre improvisava muito. Então agora bora ler aqui, ó, o Toriyama fala. Com base no que a Sada falou antes, né? Você quer dizer os espíritos deles após a morte, né? Tem um contextozinho ali. Aí ela fala, não, os espíritos de seus corações, as mudanças que acontecem neles, né? Ela tava perguntando sobre isso. Aí o Toriyama fala, tipo o Piccolo, por exemplo. Aí a Sada fala, isso, e recentemente o Vegeta também. E o Toriyama replica, mas olha, o Vegeta no fundo não mudou tanto assim. No final das contas, ele ainda odeia o Goku e os outros, e continua com aquela ideia de um dia matá-los. Então, se ele fosse colocado no mesmo caminho que o Piccolo, acabaria ficando meio repetitivo, não acha? Por isso, com o Vegeta eu quero manter essa vibe de vilão até o fim. Já o Piccolo, bom, ele acabou mudando muito mais pelas circunstâncias, né? Não era algo que eu tinha pensado de verdade, mas acabou acontecendo naturalmente, o que reforça aquilo que a gente sempre falou. O Toriyama, ele era um mestre do improviso, ele não planejava as coisas muito a fundo. E é bem interessante descobrir que ele planejava de novo, que o Vegeta não era para se tornar bonzinho, até para não se tornar repetitivo com o caso do Piccolo, mas com o tempo isso acabou acontecendo, né? O que só denota que ele improvisou até isso. Né? E aí basicamente isso. Aí no final, cadê ela? Fala, ó. Então foi algo que só aconteceu porque se tornou inevitável pelo desenrolar da história? Aí o Toriyama fala, no meu caso eu não penso muito à frente, sempre escrevo com base no clima do momento, sem planejar tanto o que vai acontecer depois. Então, honestamente foi só algo que acabou acontecendo mesmo, né? Reforçando o que eu sempre falei também. Agora indo pra próxima, outra coisa que reforça a constante presença dos improvisos do autor é o fato de ele sempre ressaltar que só possui uma vaga ideia de para onde a história está rumando e depois até se arrepender de certas decisões, como ter tornado o Goku forte demais, né, que ele já chegou a falar em outras circunstâncias. Acho que aqui também, vamos dar uma olhada, ó. A Sada fala, certo, próxima pergunta, como você tem ideias para desenvolver uma trama tão intensa e cheia de reviravoltas? A Toriyama diz, então, é meio difícil explicar como eu penso nisso. Mas, bem, como eu disse antes, de maneira geral eu meio que
tem uma vaga ideia de como as coisas podem se desenrolar, mas raramente segue exatamente como eu imaginei. Toda vez acabo meio que improvisando conforme vou desenhando. Só que, como eu posso explicar? Eu sempre tenho em mente essa sensação de querer fazer algo que seja dinâmico, com um ritmo acelerado, acho que é isso. A Asada diz, você tenta sempre fazer algo completamente diferente do que aconteceu antes? Aí o Toriyama termina falando, sim, eu tento, mas tem um limite, sabe? Acho que eu estou começando a sentir esses limites. Por exemplo, o Goku ficou forte demais, então não tem mais como criar lutas interessantes direito. Aí ele ri, né? Agora todo mundo consegue voar como se fosse a coisa mais normal do mundo, e pensando bem, eu acho que exagerei um pouco nisso. Né? O que reforça também aquela velha discussão de power scaling, né? Que é a escalada de poder dos personagens, como tudo foi ficando muito mais fácil depois, todo mundo voa, todo mundo viaja em ultra velocidade, pode explodir planetas, quase todo mundo depois pode se transformar, né? Não quase todo mundo, mas os Saiyajins foram ganhando muita vantagem nisso, então essa escalada muito rápida de poder, ainda mais que os Zenkais ali na saga Frieza, fez com que as coisas ficassem cada vez mais complicadas para o autor, e ele mesmo admite isso, né? Não é só algo que era uma percepção dos fãs. Agora, continuando, eu falo, também gostei de ter encontrado mais uma instância em que o autor ressaltou que realmente já estava querendo terminar DB na saga Frieza, né? Lembrando que tem outras duas instâncias. Para quem não lembra das outras declarações dele sobre isso, vale checar essa thread, né? Tem essa thread que eu cheguei a fazer, né? Quando o Toriyama quis encerrar Dragon Ball, e que agora recentemente eu também lancei um vídeo sobre isso, podem procurar ali no canal, vocês vão encontrar todas as instâncias, eu comento certinho com todas as fontes, quando o Toriyama realmente quis terminar Dragon Ball, será que ele quis naquele momento, saga Frieza, Red Ribbon, Piccolo Damaô, como muita gente fala, vale a pena dar uma olhada ou nessa thread ou nesse vídeo, né? Agora, voltando ali pra thread, aqui tem a parte, né, que ele fala, ó, a Asada fala, os leitores sempre esperam algo cada vez mais grandioso. E o Toriyama fala, pois é. A Asada diz, eles têm sempre altas expectativas. E o Toriyama termina, hahaha. Mas eu realmente queria terminar isso logo, entende? Ou seja, o Toriyama, ele tava, de fato, ali, muito preocupado já com essa questão dos escalonamentos, o que ele poderia fazer a respeito disso, né? Então é complicado. Ele mesmo já estava sentindo ali o seu limite, e temos três instâncias ali agora, contando com essa, de que ele estava sentindo muito que deveria terminar na saga Frieza, mas não dá pra saber o que aconteceu. Foi pressão editorial, foi outra coisa que fez ele continuar? A gente não tem uma fonte oficial tudo bonitinho sobre isso, mas é provável que seja pressão editorial, mais dinheiro, e o Toriyama falou, tá, então vamos continuar ali, improvisou muito Saga Cell, colocou mais elementos de viagem no tempo e tudo mais, e tentou dar umas improvisadas. Agora, continuando, por fim, por ser uma publicação de fãs, né, vai lembrar isso, que é algo raríssimo, não ser uma publicação com apoio da Shueisha ou de outra grande companhia, né, não estando atrelada a nenhuma empresa, é que podemos ver algo raríssimo, né, nessa entrevista, como o Toriyama dizendo que não gosta do lema da Shonen Jump. Apesar disso, ele mesmo admite que acabou aderindo a esse lema, né, colocando amizade, esforço e vitória na obra. Né. Agora vamos ler. Toriyama diz, coisas como amor ou amizade são as que eu mais odeio. Né. Aí o Hisashi fala, não é que odeia necessariamente, mas dá uma certa vergonha, né? E o Toriyama diz, sim, é isso mesmo. Aí a Asada fala, isso foi algo bem lamentável da minha parte, então, né? O fato dela ter perguntado sobre isso. Aí o Toriyama fala, pois é, né? Amizade, esforço e vitória, como dizem, né? Citando o lema da Jump. Aí o Hisashi fala, é o slogan da Jump. E o Toriyama diz, eu ficava tipo, eu ficava tipo, urg, né? Aquela eca, né? Com esse slogan da Jump antes, mas eu acabei caindo na armadilha, né? E o Hisashi fala, é mesmo, agora tem amizade, esforço e vitória certinho nas suas histórias. E o Toriyama diz, pois é. E olha, entre amizade, esforço e vitória, a única que eu realmente curtia é a vitória. Aí todos riem bastante sobre isso. E o Toriyama fala, mas ultimamente eu tenho colocado amizade e esforço no meio também. O que é bem curioso, né? Porque esse lema é o que moldou muito do Dragon Ball, o que ajudou a moldar várias outras obras depois. Mesmo as que saíram durante Dragon Ball, né? Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, né? Coisas que vieram depois, Naruto, One Piece, mesmo Bleach, né? Várias obras posteriores, muito galgadas, né? Nesse padrãozinho, nesse lema. Mas é curioso saber que o Toriyama não gostava, mas entrevistas oficiais ali com coisas da Jump, ele jamais poderia falar isso, né? Coisas da Shueisha. Então aqui é outra coisa bem rara de se ver nessa entrevista, que por muitos e muitos anos ficou perdida, e por isso que foi legal a gente ter tido todo esse trabalhão pra tirar isso do limbo ali, trazer à tona e trazer mais discussões interessantes pra franquia, né? E é isso, pra verem mais momentos legais
com uma interação fofa de Sasuke e Toriyama nessa entrevista divertida, que é outra coisa raríssima, que talvez seja a única entrevista em que o Sasuke de fato faz alguma coisa, né, aponta ali pro pai, cita algumas coisinhas, né, liga a televisão, tem uns momentinhos bem curiosos, bem fofos do pequeno Sasuke Toriyama na época, com a família, tem participação da esposa do Toriyama, participação do primeiro assistente do Toriyama, então vale muito a pena vocês, né, se vocês ficarem interessados, depois de verem esse vídeo e tudo mais, vocês virem aqui, né, é só procurar lá, raríssima entrevista com Akira Toriyama na revista Dojinshi Minna Ai no Seinen, ou você só procura Minna Ai no Seinen, Kami-sama Explorer, vai encontrar essa entrevista, vale muito a pena conferirem isso, porque de novo deu um tanto trabalhão e é um negócio extremamente raro, né, que vocês não iriam encontrar em qualquer outro lugar. E aí me digam o que vocês acharam dessas informações, mudou a sua perspectiva sobre alguma coisa, aprenderam coisas interessantes, achou divertido, achou no mínimo curioso, comenta aí, né, comenta qualquer coisa, ajuda a engajar no vídeo, dá uma ligada aí na inscrição do canal se você não é inscrito, né, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam achar o tema curioso, né, curtir, compartilhar essas coisas que vocês sabem, como sempre, né. E é isso, galera, valeu, até a próxima.